Olá, pessoal! Eu sou a professora Wislene, professora de matemática do 7º ano C. A gente ainda não foi devidamente apresentado, porque não tivemos a oportunidade, mas em breve vai acontecer. Todo mundo firme aí, se cuidando, viu? E eu vim hoje, através desse vídeo, tentar facilitar a nossa vida. Como é que eu vou fazer? Vou trazer dicas para a nossa atividade e vou também trazer explicações para os nossos conteúdos. Vão ser coisas simples, rápidas e práticas, até porque vocês vão ver, matemática não é difícil, é só mesmo a gente botar um pouquinho a cara no livro, dar aquela estudada, e aí tudo vai se facilitando. Então, para deixar ainda mais fácil, eu vou mastigar esse conteúdo para vocês e já vou deixar de mão beijada praticamente para todo mundo, trazer as atividades corretinhas, conseguir responder direito e acima de tudo, pessoal, tentar. Uma coisa que a gente não pode deixar de mão é tentar, professora, mas eu tô achando difícil, não tem essa, porque a tentativa é válida. O que eu quero que vocês entendam é que a gente não consegue aprender se não colocar em prática. Isso em todos os conteúdos, mas matemática, a disciplina matemática em si, ela só vai se você tentar e tentar e tentar. Então, vamos lá descobrir que a matemática é muito interessante e que é fácil sim, basta a gente tentar dar uma atençãozinha a ela. Então, vamos lá. Primeiro, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, porque eu trouxe a atividade e a nossa apostila em separado. Aqui, nosso primeiro conteúdo fala sobre sequências. Professora, o que é sequência? Gente, quer que vocês entendem por sequência normal, não um após o outro. Então, a gente tem aqui um conjunto que pode ser de números, que ele tem uma ordem. E aí, por exemplo, a gente inicia aqui falando sobre as Olimpíadas. Quem conhece as Olimpíadas, espera, deixa eu ver se minha canetinha tá querendo dar BO aqui. Cadê? Aqui apareceu. Pronto. Gente, quem conhece as Olimpíadas sabe que as Olimpíadas acontecem em quantos anos? Isso mesmo, escutei todo mundo dizendo, em 4 anos. Então, ele pede para você colocar os números a partir de 1996. Então, 1996 mais 4 anos. 2000 anos. E aí vai, 2000 mais 4, 2004, 2004 mais 4, 2008. E assim sucessivamente, pode ser infinito se ele não estabelecer um fim. Ou seja, ele podia dizer só assim, olha, me diga os números de 1996, de quando vai ocorrer a Olimpíada até 2016. Aí você coloca 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016. Pronto, ok, fechou. Professora, mas o que é que eu vou precisar saber aqui de fato? Gente, não estou pedindo nada demais para vocês. Só quero que vocês entendam e encontrem o termo da sequência. Professora, o que é o termo da sequência? Olha, aqui tem vários termos, ó. 1996, 2000, 2004. Isso são os termos, são os elementos que estão dentro aqui do nosso conjunto. E você só vai identificar simples e básico, muita besteirinha aqui, super fácil. Vocês só vão identificar primeiro termo, segundo termo, quarto termo. E também você tem que entender basicamente, peraí, minha canetinha, pronto. Ó, primeiro termo é o quê? Ó, primeiro termo, 1996. Porque é o primeiro que aparece. Qual é o segundo que aparece, gente? 2000. Segundo termo. Qual é o terceiro que aparece? 2004. Perfeito, só isso. Basicamente é você entender o que é que está sendo sugestionado aqui, que está falando o quê? Olimpíadas a cada 4 e 4 anos. Isso você entendeu? Se ele dissesse bem aqui na frente, ó, gente, depois de 2016. Se ele dissesse, vamos aqui, primeiro termo, segundo termo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Vamos dizer que ele quer o 7º termo. Qual vai ser o 7º termo? A gente não sabe que é em 4 anos. O próximo aqui seria o quê? 2020. Minha caneta tá péssima, mas vamos lá. 2020.
2020. Que por acaso é o nosso ano. Aí. Então vamos lá. Esse aqui seria o nosso sétimo termo. É só você entender como se dá, identificar primeiro, segundo, terceiro, só fácil, praticamente só você contar. Então vamos aqui para a nossa atividade para ver se você vai conseguir entender bem o que é que está se dando. Vamos aqui para a atividade. Ele diz, identifique os termos destacados em cada sequência. Ok, a gente já sabe aqui que tem a sequência, sabemos que isso são as sequências. E a gente sabe que cada elementozinho desse só é um termo. Aqui ele pede... Vou fazer esse não, porque esse está muito fácil. Esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos. Vou colocar letra C e AB. Aqui está pedindo, ó, primeiro termo. Minha gente, essa está muito fácil, muito fácil. Mas por estar muito fácil, eu vou fazer o do segundo termo. Se ele me pedisse o segundo termo desse daqui, eu diria que era qual? O 1. Não é o segundo que vem aqui, ó. 1. Então, o nosso segundo termo seria o 1. Minha caneta tá péssima. Mas espero que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa, acompanhe pelo que eu tô falando. Aqui, o 10º termo. A gente não tem 10 números aqui, não é verdade? Mas a gente tá entendendo como é que tá funcionando? Vou procurar aqui para vocês o 9º termo para poder já facilitar a vida de vocês. Vamos lá. A gente tem o primeiro, o segundo, terceiro. Pera, vamos dar um zoom aqui para facilitar a nossa vida. O quarto, o quinto, o sexto. Gente, por essa ordem, tá vindo como? Um positivo, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo, um negativo, não é? Então, qual seria aqui o nosso sétimo termo? O negativo. É um positivo, o próximo é um negativo. E depois dele? Um positivo. E depois dele? Um negativo. Então, ó, aqui a gente já tem o nosso nono termo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Nosso nono termo seria menos um, não é isso? Então, vejam que não tem dificuldade, é só identificar aqui o termo. Para responder agora essa segunda questão é mais fácil ainda. Vamos lá ver como é que faz para responder. Gente, a gente tem na matemática o que chamamos de primeiro membro e segundo membro da igualdade. Vamos ver bem aqui na nossa apostila onde é que vocês podem localizar isso. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Oh, mas esse negócio tá me dando trabalho. Olha aqui. Primeiro eu vou deixar só vocês observarem para ver se vocês identificam o que é a diferença. Olha só. Ele disse que o primeiro termo é isso aqui. Essa é a equação, viu? Aqui é o primeiro termo. E aqui o segundo termo. Gente, vocês conseguiram já identificar o porquê de um ser o primeiro termo e outro o segundo termo? Tudo está relacionado a isso bem aqui, ó. A igualdade. Tudo está relacionado aqui à nossa igualdade. Deixa eu dar uma apagadinha aqui para poder ver se... Vamos lá, novamente, com um zoom dado para ver se facilita a nossa vida. Observem só. Aqui, primeiro termo, aqui, segundo termo. A gente chama de termo e também chama de primeiro membro e segundo membro, viu? Tudo está relacionado ao quê? A essa igualdade bem aqui. Observem só. Isso aqui tá primeiro, ou seja, antes da igualdade ou depois da igualdade? Antes da igualdade, vem primeiro. E depois da igualdade? Vem só o 2 aqui.
O segundo membro, então, fica depois da igualdade. Então, para poder a gente identificar, é muito fácil. Não vou nem responder ali para vocês, porque já tem aqui do outro lado. Você não vai precisar fazer praticamente cálculo nenhum, gente. Isso aqui é só identificar. O que é primeiro membro? Vem antes da igualdade. Então, seria isso aqui, ó. E o que é segundo membro? É o que vem depois da igualdade. Seria, portanto, aqui o nosso 2, ó. Primeiro membro, 2x menos 6. Segundo membro, 2. Professora, mas isso só em equação? Não, qualquer coisa que tenha igualdade. Tem igualdade, você sabe identificar o que é primeiro membro e segundo membro. Isso é muito importante entender também, porque mais à frente você pode ter mudanças de membro, passar de um lado para o outro, que a gente vai estudar daqui a pouco. Então, vamos lá. O segundo aqui, você já tem uma noção. E aqui agora, a nossa terceira questão, que vai ser onde a gente vai conseguir resolver as nossas equações. Quando eu digo escreva, vamos pegar a caneta. Escreva a raiz ou solução das seguintes equações. O que é que eu estou pedindo? O resultado de x. Eu quero saber qual vai ser o resultado da equação aqui que tem o x. Então, vamos lá. Como é que eu vou conseguir fazer para poder responder essa equação, professora? Vai ser nessas trocas de membro, viu, gente? Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Tem aqui no manual de vocês como resolver uma equação. Aqui já tem uma feita, mas eu vou fazer aqui para vocês indicando rapidez. Espera, vamos utilizar esse exemplo daqui mesmo. Gente, primeiro, vamos resolver essa daqui. Como é que eu vou resolver, professora? Primeira dica, só pode. Gente, atenção que isso aqui é básico, que provavelmente vocês já estudaram, mas a gente vai dar uma revisada. Professora, como é que eu faço para responder? Você vai deixar no primeiro membro, ou seja, antes da igualdade, só o que tem letra. Não tem letra, o que é que você faz? Passa para o outro lado, passe para o segundo membro, seria isso. E aqui a gente tem algumas noções principais. Quais, professora? Se, por exemplo, o número vem bem aqui, ó, o sinalzinho na frente, ou seja, é mais, ou então ele vem menos, o que é que você vai fazer? Vai passar para o outro lado, o contrário. Veja só, aqui não estava menos 10? Observem só que ele está aqui antes da igualdade. Depois que ele passa da igualdade, ele vem para cá como mais 10. Tá vendo como está diferente? Então, toda vez que você estiver trocando, vai mudar o sinal. Isso quando vem o mais ou menos na frente. Viu, gente? Então, vamos lá. Professora, mas e se fosse aqui? 2x mais 10 igual a 4. Aí, ó, ele passaria para o outro lado. Ficaria o 2x, porque tem letra fica antes da igualdade. Então, passando o número que não tem letra por outro lado, ficaria menos 10. Professor, esse 4 aqui, o 4 fica normal, gente. Do jeito que ele estava, ele permanece, viu? Eu não coloquei ao lado porque está um pouco sem espaço aqui. Deixa eu apagar tudo. Mas vocês entenderam, né? Tem essa, quando tem o mais e o menos, vai fazer troca de sinal. Foi o que aconteceu aqui. Tava menos, observem só, tava menos, e veio aqui para o lado mais. Professora, depois disso, acabou? Quase, tá bem perto, veja só. Observem que ao lado do x tem o 2. Gente, deixando claro uma coisa aqui. Quando eu tenho 2x, é a mesma coisa que eu tivesse o 2 multiplicando, ó, a bolinha representando multiplicação, é porque não tá pronto. Essa aqui é a nossa bolinha da multiplicação, é porque a caneta da tia é complicada.
Então, seria a mesma coisa de ter o 2 multiplicando o x. Aqui, observem só. Se está positivo, passa negativo, né? E se está negativo, não passa positivo. Quando tem multiplicação ou divisão, acontece a mesma coisa, só que de forma diferenciada. Por quê? Se aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Se está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Vou demonstrar aqui para vocês como é. Aconteceu também nessa questão aqui do lado. Inclusive, vou estar mandando e disponibilizando para vocês também outros vídeos explicando mais detalhadamente, com vários outros exemplos para vocês conseguirem identificar, viu, pessoal? Aqui é só um exemplo super básico. Na nossa atividade está muito simples, mas eu vou aqui ainda reforçar com vocês com outros vídeos, viu? Então, vamos lá. Só reforçando o primeiro. Só vou deixar antes da igualdade a letra. Essa é a intenção de resolver a equação. Então, só pode deixar a letra. Esse aqui, como não tem letra do lado, é só um número puro, passou para o outro lado. E ele estava positivo, passou. Estava negativo, passou positivo. Observem só, agora ele passou para o outro lado positivo. E aí ficou 2x, que já tinha para ficar só a letra, e o 4 mais o 10, ó. Eu permaneço o 4 do jeito que ele estava, passei o outro aqui, ficou mais 10. E agora que já está assim organizadinho, eu posso somar os elementos que podem ser somados. Quais são os elementos que podem ser somados? Se eu tivesse aqui, ó, x mais 2x, poderia somar, ficaria 3x. Quem tem x, soma com x. Quem não tem x, soma com quem não tem x. Então, posso somar aqui o nosso 4 mais o 10, que dá igual a 14, viu? Então, vamos lá. Ficou 2x igual a 14. Mas a gente ainda tem número lá. Depois que a gente colocou os números sem letra, agora a gente vai colocar os números que tem letra. A letra tem que permanecer aqui, ó. Permaneceu. Mas o que é que aconteceu com esse 2? Ele não está multiplicando x, ele passa para esse lado de cá, ó, dividindo. Quando eu tenho uma fração, não é a mesma coisa de dividir? Se eu digo 14 por 2. Não é a mesma coisa que eu dizer que eu estou dividindo 14 por 2, não é? Que dá quanto? 7, não é isso? 7 vezes 2, 14. 14 menos 14, 0. Já está até aqui o nosso zero, que é o resto. Então, é uma divisão exata. Então, é isso, pessoal. Olha só. Basicamente, o que é que vocês precisam fazer? Primeiríssimo de tudo, organizar quem é que vai ficar antes e depois da igualdade. Antes da igualdade, o número que tiver letra. No caso aqui, deixa eu colocar a caneta novamente. Vai deixar só o 2x. O que é que faz com o número que não tiver letra? Passa para o outro lado. Se está positivo, passa. Se está positivo, passa negativo. Se está negativo, como esse caso aqui, passa com positivo. Sempre o contrário. Passou de um lado para o outro, muda o sinal. Agora, quando a gente estiver falando de multiplicação, e eu já expliquei para vocês que quando o 2 está junto do x, que é a letra, a gente está tendo a multiplicação. E aí passa para o outro lado como? Dividindo. Como é que eu faço dividindo? Coloco o número embaixo, tipo em formato de fração, porque isso aqui indica uma divisão. Então, nosso valor de x, que já foi isolado, vai ser igual a 14 dividido para 2. E quanto é 14 dividido para 2, gente? 7. Então, super fácil aqui para a gente. A exemplo aqui, a gente tem a letra A da terceira questão. Esse aqui, gente, eu deixei muito baba, tá muito fácil aqui para vocês. A letra A tá muito fácil, eu vou deixar a letra A e a B, tá muito fácil. Vou fazer aqui para vocês a letra C. Espera, peguei a caneta em vez da borracha. Então, vai. Aqui não tem problema de fazer aqui embaixo. Então, vamos lá. Eu tenho X,
porque essa caneta tá dando trabalho. Pronto. Eu tenho um X. Vou dar um zoom aqui para melhorar pra gente. Então, X mais 2 igual a 5. Primeiro eu vou identificar quem tem X. Não é só o puro X aqui? Pronto. Então, já permaneço ele. Quem não tem, eu vou mudar, ó. No tal 2 positivo, ele vai passar como pro outro lado, ó. Repita a igualdade. O 5 já está aqui e permanece do mesmo jeito. E o mais 2, eu faço o quê? Passo para o outro lado, negativo. Então, x vai ser igual a quanto, gente? 5 menos 2 vai ser igual a 3. Então, encontramos a raiz ou a solução, ou seja, o valor de x que é igual a 3. Espero que vocês tenham entendido. Esse aqui, gente, é o caso que está multiplicando. Eu não tenho o número e a letra, não tem nenhum sinal entre eles, então indica multiplicação. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado como? Dividindo. Então, o x seria igual a 6. Eu disse para vocês que quando está aqui junto com o x, passa para o outro lado, como se fosse fração embaixo. Então, esse 6 vem para baixo, fica 6 dividido por 6. Gente, quanto é 6 dividido por 6? Vou deixar para vocês aí de casa, porque já fiz demais, tá super fácil, vocês já vão encontrar o resultado de cabeça. Quem tiver de boas aí já sabe de cabeça. E agora a nossa quarta e última questão. A gente vai entender como é que a gente utiliza as questões para responder dilemas do nosso dia a dia, tá? Peraí, tivemos outro problema no compartilhamento de tela. Aqui, gente, acho que estou resolvendo os probleminhas técnicos. Pronto, compartilhando nossa tela novamente. Assim, vamos lá, voltando. Como a gente utiliza as equações no dia a dia para resolver problemas práticos? Aqui a gente tem a seguinte situação. Vamos aqui. Utilizando a equação, a gente vai conseguir identificar aqui esse resultado. Veja só, gente. A gente tem uma turma com 30 alunos. A gente vai grifando aqui as informações para conseguir responder. 6 escrevem com a mão esquerda, ou seja, são canhotos. 2 escrevem com as duas mãos, ou seja, são ambidestros, ou seja, com as duas mãos. E ele está perguntando aqui quantos alunos escrevem com a mão direita, ou seja, são destros. Vou colocar aqui, ó, canhotos, a gente tem 6. Ambidestros, a gente tem 2. E aqui os destros são os que a gente está procurando. Outra coisa, a gente sabe que a soma dos canhotos mais os ambidestros mais os destros vai dar igual a quanto? 30, porque a gente tem o quê? 30 alunos. E são 30 alunos que têm mão, né? A gente está falando aqui no sentido como se todo mundo tivesse a mãozinha direitinho. Pode ocorrer de não ter, mas aqui a situação é que a gente está colocando como se tivesse. Então, sabendo disso, a gente pode dar uma substituída dos valores para encontrar o 30. Como é que eu faria isso? Igualando. Eu não sei que somando isso tudo eu vou ter 30 alunos, então eu vou retirar esses que têm a mão esquerda e esses que têm ambidestro para poder conseguir identificar quem tem a mão direita, quem usa a mão direita para escrever. Então vamos lá. Eu vou fazer bem aqui em cima para ter mais espaço. Deixa eu só apagar isso aqui para não confundir vocês. Vamos lá. Assim que a caneta permitir. Pronto. Então, canhotos a gente tem 6, ó, vou só substituir. Troquei canhotos por 6, ó, né? Canhotos não tem 6. Ambidestro tem quanto? 2. 6 mais 2. Mais os D de destro igual a 30. Lembra que eu disse para vocês que só fica no primeiro membro quem tem letra? Então, vai ficar só o D. E do outro lado vai passar
aqui os números, só que com sinal diferente. Não é mais 6 e mais 2? Vai passar para o outro lado. Permanece o 30 igualzinho e passa para o outro lado como? 6 não está positivo, passa como? 6 negativo. O 2 não está positivo, passa para o outro lado, negativo também, menos 2. Então, gente, para resolver, é só resolver agora nesse nosso cálculo bem aqui da frente. 30 menos 6 menos 2. Vamos primeiro somar os fatores comuns. Negativo e negativo não soma? Conserva o sinal deles e soma os números. 6 mais 2, 8. Como é uma soma de números que tem sinais iguais, permanece o sinal. Então, fica menos 8. Menos 6 e menos 2, menos 8. Então, 30 menos 8 dá quanto, gente? Dá igual a 22. Então, a gente tem 22 alunos que são destros, temos 6 que são canhotos e temos 2 que são ambidestros. Se vocês, inclusive, quiserem tirar a prova, é muito fácil. É só trocar bem aqui, ó, porque essa igualdade, ela tem que ser verdadeira. As nossas equações, elas têm o sentido de substituir e dar a igualdade corretamente. Um lado tem que ser igual ao outro. E é assim que você faz, tipo, para tirar a prova, identificar se você fez certinho. Ah, professora, eu fiquei em dúvida se é mesmo 22. Como é que eu faço para saber se é mesmo 22 mesmo? Eu pego mais 6, mais 2, porque a gente já sabe. E o D que a gente encontrou agora que é 22, igual a 30. Então, mais 6 mais 2, mais 8. Mais 8 mais 22. Não é igual a 30? Então, 30. 8 mais 22, 30. 30 não é igual a 30? Sim. Então, aqui a nossa igualdade está correta. Então, pessoal, é basicamente isso. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, me procurem no WhatsApp. Um abraço.